Estamos aqui na parte prática do jogo. Agora vocês vão ver que eu estou rodeado de mulheres, bendito fruto, né? Foi coincidência. Mas eu vou ser jogador junto com as outras três, e a minha aluna aqui, que está na ponta da mesa, será a mestre do jogo, para vocês poderem entender como é que funciona o processo. Nós temos aqui uma caixinha, né, que é onde a gente vai jogar os dados, né? São dados comuns, dados de 6 faces, e ela vai distribuir para nós agora a ficha de personagem e umas canetas que a gente vai precisar para fazer anotações durante o jogo. Fica à vontade. Então, para você... Cada um de nós recebeu uma ficha de personagem que tem características de crianças, no caso, porque o jogo se passa em Esparta. É um jogo para disciplina de história. Eu sou um personagem chamado Cleon, tenho 7 anos, eu sou uma criança. Tenho uma vida que vale 11 aqui no jogo, na minha ficha, e os meus atributos são força 6, destreza 2, vigor 5 e inteligência 3. Então eu sou mais ou menos inteligente, não sou muito. Tenho pouca força em relação a outras crianças aqui. Eu vi criança aqui que tem 10 de força. Então eu seria uma criança que eu não poderia fazer certas coisas por conta desses números limites que a mestre escolheu para o meu personagem, né? Então é você que escolhe esses números, que a gente vai depois disponibilizar a ficha para vocês também. Esses números, eles são escolhidos pelo mestre aleatoriamente, não existe uma regra para isso. Você que escolhe quanto que você quer de força para cada personagem. Também dá para fazer assim, você pode convidar os alunos para montarem as fichas de personagem junto com você. Né? E daí, só que não deixar eles abusarem, né? Porque senão todo mundo vai querer ser 10 em força, todo mundo vai querer ser... Então a gente precisa colocar limites como na vida real, né? Que a gente tem limites, né? A gente pode ser forte, mas também pode não ser tão inteligente. A gente pode ser muito inteligente, mas não tão forte, e assim por diante. Essa é a ideia. Pode começar. Posso começar? Então, eu vou narrar um pouquinho para situarem vocês do cenário, como vocês estão na história. Quando vocês nasceram, como todos os espartanos, vocês foram examinados. Se caso tivessem alguma deformação ou deficiência, se fossem pequenos, frágeis ou doentes, seriam descartados. Assim que ficassem de pé, seriam batizados no fogo do combate, destinados a uma infância militar, passando fome, dor, sede e vivendo nos seus limites. Ensinar-os a nunca recuar ou se render, e que a morte em campo de batalha, em serviço de Esparta, era a maior glória que poderiam conquistar na vida. Aos 7 anos, como é de costume em Esparta, tiraram de vocês a mãe, para que vivessem em um mundo de violência, em 300 anos de sociedade guerreira espartana, com o único propósito de gerar os melhores soldados que o mundo já viu. O agogê, como é chamado, forçam vocês a lutarem, roubarem e, se necessário, matar. Com um bordão e chicote, vocês foram punidos, para não demonstrarem dor e nem misericórdia. Constantemente testados, enviados ao ermo, à mercê da própria inteligência e determinação, contra a fúria da natureza. Como parte do treinamento, essa será a iniciação do seu grupo, a fase na floresta. Completando essa missão, vocês estarão dentro do exército espartano. Então, essa é a primeira condição de vocês. Agora, vocês têm que imaginar, né, como se fossem um grupo de 10 meninos, né? E um adulto para treinar vocês. Vocês vão fazer uma missão, né, numa floresta, e vocês precisam trazer a cabeça de um lobo selvagem como mérito, né, como cumprimento da missão de vocês. Vocês possuem somente uma lança na mão, e o cenário de vocês é uma floresta. Ela é fria, úmida, tem vários tipos de árvore, grande e pequena, né? Tem córregos que passam nessa floresta, né? Nascentes que tem perto. Vocês podem ouvir barulho de cachoeira. E a lua está iluminando o cenário de vocês, ok? Junto com vocês tem o treinador também. O treinador, vou dar essa informação para vocês, ele pode ser usado de acordo com a necessidade de vocês. Ele é experiente em escaladas, luta corpo a corpo, ele é inteligente. Então, aí, passando, né, agora o treinador vai falar com vocês. Vocês estão aqui para serem testados. Se forem bons o suficiente, sairão vivos dessa floresta. Vou separar vocês em 2 grupos, de 5. E quem tirar a sorte maior, terá a honra de me ter no grupo de vocês. Agora vocês vão ter que rolar o dado para ver se vocês vão conseguir ficar com ele ou não. Um dado ou 2? 2 dados, isso.
2. Aham. Vou pegar um vermelho aqui que são mais visíveis. 6. 4 vezes. Quanto que a gente tem que tirar pra estar no grupo dele? 8. 14. No total. É. 9. 8. Então, vocês vão com ele, né? Ele vai no grupo de vocês. Tá. Então, vocês vão caminhando, né? Por um tempinho. A imagem que vocês têm do cenário é que ele vai mudando. A vegetação vai ficando mais rasteira. As árvores que predominam são as mais fortes e robustas, né? Então, vamos colocar um pinheiro aí, para ser mais exata. Vocês se deparam com um paredão enorme de rochas. Imagina lá. Aparentemente, elas são meio lisas, né? Por causa da umidade, porque é uma floresta tropical, então ela é bastante úmida. Ela tem cavidades, né? Então ela tem pequenos buracos. E vocês precisam escalar ela para poderem passar pro próximo, né? Para a missão de vocês. Para vocês conseguirem chegar e capturarem os lobos. Então vocês têm que rodar o dado para subir. A tentativa, cada um de nós vai Isso, tentar cada um de subir agora o vocês. penhasco, né? Aham. Então a gente vai jogar o dado de novo. 1 ou 2, eu não me lembro. Eu acho que... São 2 dados. São 2 dados sempre, né? aham. Então eu jogo os dados, eu tirei 4, eu acho que é o número baixo para. Eu tentei subir o penhasco. Como é que eu me dei? Então, a dificuldade aqui alterar. A dificuldade é 10. Mas se A minha essa força é só dificuldade seis. Mais um... fica menor devido à destreza, No meu caso, por exemplo, Soma- eu tenho só força 6, né? Eu tirei 4, dá 10. Dá 10. Mas para subir o penhasco eu teria que ter o quê? Uns 20? Não. 14, 12, quanto? 14. 14, então eu só consegui 10. Então, na verdade, eu, por mais metido que fosse, né, de querer subir o penhasco, eu não consegui. Isso. Eu tirei Você- 7 e eu tenho 3 de força. Tirou quanto? Dá 10. 7. Dá 10 no 10. total, também não conseguiu. Também não conseguiu. Tá, nós estamos ali tentando subir o penhasco, né? Enquanto isso, as duas agora vão tentar também. tirei 10 e eu tenho 2 de força, 12. 12. Conseguiu. Você já tá subindo. Tá subindo. Aham. Nossa, Quantos tem de eu força? tenho 4. 4. Então, Deu 7. Que não, né? conseguiu ainda. Então tô Tá subindo. pior que nós aqui. Você tá subindo. Aham. Tá. Agora você que já tá subindo, tentar ajudar eles, né? Ou você subir já e esperar eles conseguirem subir. O que vocês... O que vocês acham? Será que eu... Você que tem que tomar essa decisão, é uma decisão pessoal, né? Ah, olha, eu não tenho muita força, então acho que eu não vou conseguir segurar eles, puxar eles pra cima, então eu vou continuar subindo. Tá bom, ok. Tá. Então vocês joguem de novo pra A gente tentar vai subir. continuar tentando. Mas a gente vai somando? 3, 4, Não. Não. Ah. 0. 10. Ainda não consegui. Tem que tentar no mínimo 12, né? Isso, 12. Nós estamos azarados aqui hoje. Tua vez. 7, 11. 11. 11. A gente, 11 como que dá. você colocaria o 11? 11 você tá conseguindo subir, mas com um pouquinho de dificuldade, né? Você demora, você vai subindo, mas você fica um tempo esperando para ver se você consegue subir o próximo passo, né? Vocês podem tentar, Vamos mas... tentar de novo. A gente não pode ficar lá embaixo, né? 8. Quanto que era meu? 6. Ah, consegui. Agora foi. Deu 15, agora eu já tô passando das Já duas tá no ali. outro Já, já tá Passando. passando já. Expert escalado. 6 e 7, 8. Não, ainda 3 não. de força. Ixi. Nossa, tá difícil. Ela tá sozinha lá embaixo. Não. E eu também não sou muito forte pra tentar ajudar ela. Isso. Isso. Deu Tem- quanto? Tenho 4, 8. 8. Ah, não, mas ela já tava subindo. Tava né? subindo, ela aham. já- Isso, aham. Beleza. Então, joga de novo você, pra ver se você consegue escalar. Se eu não conseguir, vai ter que ficar lá embaixo. Não, 9. 9? 9. Tá, ok. Tá. Então, você tentou subir, né? Mas você acabou caindo de uma certa altura e você fraturou uma costela, ok?
Ok. E a gente viu Agora, que... vocês já estão lá em cima, aí o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que decidir se vocês vão ajudar ela, né? Vão descer novamente, vão ajudar ela, ou se vocês vão seguir e deixar ela para trás. A gente tem que lembrar que nós somos espartanos, né? Crianças, mas espartanos. Nós somos criados para não ficar com pena. Ah, então deixa ela. Simples assim, né? Olha, eu tinha pensado que um de nós pode descer, ajudar, e os outros 2 sobem pra ver o que tem lá em cima. Quem tem mais força? Eu tenho 2. 4. 6. Então tem que ser eu. Então tá. Custou para subir, agora vai ter que descer. Então, desce Vamos lá. lá. Eu vou descer e tentar Então. ajudar ela. Vai lá, Na verdade, ajudar o rapaz. Oberon. Oberon. Ok. Aí eu jogo novamente o dado pra ver se... Eu tenho que jogar o dado junto com ela. Como é que a gente faz agora? Tá, agora você vai jogar o dado e a dificuldade é 8 para você descer sem problema nenhum, ok? Ok. 6, 7, 8. Isso, fechou já. Então você 9. desceu, conseguiu chegar tranquilo, tá? Agora, você precisa decidir o que você vai fazer para ajudar ela. O que você vai... Como ela quebrou Isso. a costela... Ela tá tá. com a costela fraturada. Ele tá com a costela fraturada, eu vou tentar encontrar alguma coisa pra fazer... Eu não sei, nesse caso, que se fosse a perna era mais fácil de fazer uma... Ah, tá duro. Pois é. Ela tá sentindo muita dor. Claro. Ele tá sentindo muita dor, Estou. né? Mas... Sozinho vai ser difícil levar ele lá pra cima. Eu acho que é melhor achar um lugar seguro e deixar ele ali, né? Procurar uma caverna, alguma coisa assim. Ok. Então vocês vão decidir deixar ela. Sim, mas só se tiver... Tem uma caverna perto, mestre? A caverna só tem em cima. Ó, Vai se ser. você é muito forte, você pode carregar ele até ali, né? Não sei. A força 6 eu acho pouco, mas... Vocês Posso- podem procurar alguma coisa que dê pra sustentar ela, amarrar, fazer uma... Mas sozinho? Bom, eu vou tentar encontrar na floresta galhos, então. Galhos. Para poder montar uma espécie de uma maca, colocar ela e aí puxar a maca. Ok, beleza. É uma maneira. Daí eu posso tentar amarrar com cipó aqui no pescoço, se eu encontrar cipó. Aham, tá bom. Então, o seu cenário em volta são são árvores robustas e elas são um pouquinho altas. Você vai tentar escalar elas? Sim. Ok, então roda lá, a dificuldade é 10. 10. Isso, Ok. 6. Seis. Não consegui. Mas eu não conto a força junto? ou conta a outros força três? junto. Então são 6, já deu. Já deu. 12. Tá. Você conseguiu subir na árvore, né? Viu bastante galhos e conseguiu cortar. Agora você vai descer. Ok. Isso. Aí, depois que você desceu, como é que você vai fazer? Com Tá, eu vou tentar montar a maca que eu Isso. falei, né? Eu vou Tá. amarrar 2 galhos, né? Isso. Separados, Aham. usando o cipó e alguns galhos dali mesmo. Isso. E daí eu vou colocar ele deitado na parte de cima. Vou deixar uma parte no chão, né? Vai ficar mais ou menos assim, né? Desse jeito. Vai ficar arrastando aqui e essa parte de cima eu vou fazer um cipó aqui para colocar no meu pescoço. E segurar, Você vai se enforcar. e segurar com as duas mãos. Aham. É a única maneira que eu encontrei. Isso. Tá, agora você precisa jogar o dado. A dificuldade é 8, mais a sua destreza. Pra você poder fazer essa marca. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, tá. Deu 9. Deu 9? Você falou 8? Isso, já deu certo. Então você conseguiu fazer a marca pra ela, você conseguiu colocar ela como você queria colocar. Agora que vai ser mais difícil, tem que subir, né? Isso, agora que vocês têm que ver o que vocês vão fazer pra subir ela. Vocês vão procurar alguma coisa no cenário, no ambiente, pra ver se vocês conseguem amarrar ele. Me ajuda, você tá junto comigo. Desacordaram, na verdade. Ah, você tá desacordado? Sim. Ih, coitado. Eu tô sozinho Tá nessa. sozinho, a gente já subiu, a gente tá aí. Né? Vocês podem falar alguma coisa. Não, porque eles estão lá em cima. Grita. É, você pode gritar, né? Vocês não podem gritar? Podem. Então. Gritem pra mim aí de cima. Vai lá, coloca ela nas costas e sobe. Nas costas, com a costela quebrada. Tá bom. Eu não sou tão inteligente assim também, né? pra essa Ele coisa. aguenta. Ok. Como eu sou uma mestre boazinha, vocês podem arranjar alguma coisa pra poder imobilizar essa parte dela aqui pra não doer muito. Que daí na hora que vocês subirem, vocês vão agitar o corpo, né? Então eu encontrei isso, mestre. Oi? Eu encontrei isso. Encontrou? Aham. Posso colocar nela? Pode Ok. colocar. E ela tá desacordada ainda? Tá desacordado. Sim. Aham. Tá desacordado. Então eu pego ele, coloco na maca e vou tentar subir, né? E esses dois me olhando lá de cima. Ok. Tô só observando a vista. Vocês não querem ajudar? Porque em cima, o cenário em cima de vocês
tem um monte de cavernas, né? Uhum. Ok? Mas também tem árvores que tem cipó. É, eu pensei nisso, pra poder segurar e tal. É, a gente Aí vai eu não lá preciso segurar no procurar pescoço. mais uns cipós pra fazer um... Aham. Pros três Consegue- carregarem ele. né? Consegue um cipó, joga no dado, como é que faz? Isso, 8. Dificuldade 8, mais força. Fechou. Nossa, deve ser um Já, só no cipó. dado já deu. Isso. Então vocês encontraram os cipós. Tá, vocês encontraram o cipó na árvore, subiram lá certinho, cortaram. E o que vocês vão fazer com esse cipó agora? O jeito que vocês vão fazer. Amarrar em algum lugar fixo, né? Pra poder puxar. A gente faz jogar uma pra eles. engrenagem com umas... Professora de física? Professora. É, Não, a gente foge do faz personagem, Uma professora. engrenagem ali com o cipó pra... Não sei. Eu não posso falar que eu tô lá embaixo, vocês é que estão em cima. É, como que é o nome daquele esporte que a gente desce escalando? Rapel. Rapel. A gente faz Uhum. uma cordinha igual de rapel e vai descendo pra buscar eles. Pode ser. Mas aí você sozinha, vocês podem fazer. Vocês podem pegar vários cipós, né? Uns 3 mais ou menos. Fazer um contrapeso, vocês duas descerem e ajudar eles a subirem. Tipo Nossa. uma Então, alavanca. essa engrenagem que eu tava falando. Então, a gente Pode faz ser? isso. Usando a árvore lá em Podemos cima. Isso, usando a árvore lá em cima. Tem uma árvore, na verdade, bem perto do penhasco. Então dá pra vocês usarem tranquilo. Pra Você vocês precisa subirem. rolar o dado pra ver se Isso, consegue rola. fazer isso. Isso. 10 a dificuldade. Deu 7. 7 mais Mais a força. Força. 9. Força e destreza, porque Ah. vocês Destreza 6. são. Passou já. Passou tranquilo. Ok, tá. Então vocês, né, fizeram esse contrapeso, né? Amarraram ele e jogaram o cipó lá embaixo, né? Ele pegou, amarrou o cipó na cintura dele, né? Como achou melhor. E vocês fizeram o contrapeso e foram subindo, E ele é ok? desmaiado ainda. Isso. Na maca lá, que eu improvisei. Aham. Tá desacordado ainda de dor. Tá, pra subir agora a gente tem que jogar o dado de novo, né? Isso, aham. Que, Conseguiram colocar eles lá em cima. Agora vocês precisam subir. aí vai ser força e mais o dado. Nossa, que número bom. Nossa. 12 mais 6 de força. Tranquilo. Já tá lá em Tá em cima. cima já. Aham. Tô conseguindo levar Agora meu os colega meninos- que tá ele, desmaiado. ele já tá em cima. Ele Eu já tá em posso? cima. Isso. Você já tá lá em cima, já acordou, já vai estar morrendo de dor. Outro número bom, hein? 10 mais 2 de força. Subiu tranquilo. Agora você. Ai, pois é, isso mesmo. Pode? Acho que vou ficar um tempo ali. Eu tenho 4, 7. Você gostou de ficar lá embaixo? 7, não. 7. Joga de novo, então. Joga. Isso. Deu uma resbalada, né? Ah, agora melhorou. 8, 12. 8, 12. Conseguiu. Tranquilo. Aham. Beleza. Como você tirou um número menor, você deu uma resbalada ali e deu um corte no teu braço. Oh. Mas foi só uma escoriação de leve. Ok. Ok? Tá. Agora vocês subiram tranquilo. Vocês podem decidir ficar ali para passar a noite, né? Ou vocês podem decidir seguir. Vamos seguir? Não, vamos seguir. Vamos embora, né? Chega Quero matar esse lobo. Nós temos que pegar esse lobo logo. Mas ele vai conseguir andar? Nós vamos ficar arrastando a maca, né? Ah, tá. É o preço que eu fiz. Ah, tá. Aí um de nós, a gente reveza. Cada vez um leva um pouco. Quer acordar. Senão os lobos comem ele. Eu vou narrar para vocês agora o cenário que vocês veem. Então, vocês veem um vasto lugar com diversas cavernas, né? Algumas grandes, algumas com entradas pequenas, outras que têm entrada pequena, que vão para o subterrâneo, e outras bem grandes, ok? Elas são ótimas para servirem de abrigo para os animais selvagens. Então, tomem cuidado, ok? Tá, depois dessa cansativa escalada de vocês vão andando em direção ao norte. Vocês veem terrenos lamacentos, veem penhascos, né? E avistam cobras, aranhas, cervos, né? Então não aconteceu nada. Diversos pássaros, animais. E, inclusive, vocês ouvem algum tipo de uivo, né? Então, aí vocês podem decidir o que vocês vão fazer. Se vocês vão investigar, Vamos seguir o Ivo. vão seguir. Vamos, só que temos que tomar cuidado, né? A gente precisa tentar não ficar muito exposto. Porque senão eles podem atacar a gente. E tem alguém vulnerável, né? Tem algumas pegadas ali onde vocês estão. Algumas pegadas assim. Pegadas de lobos. Isso você tem que checar.
Aí ela afirma depois. Você tem que jogar o dado. Então a gente quer saber se são pegadas do lobo. Então tem que jogar. A dificuldade é 10. 7, 8. Mais inteligência. Isso. Então deu 13. 13, tranquilo. Então, vocês veem que são pegadas de lobos. Ainda bem que não fui eu. Minha inteligência é 3 só. Aí vocês têm que decidir para que direção vocês vão agora. Se vocês vão seguir em frente A ou gente pode seguir essas pegadas, né? podem seguir. Aham. Devemos... Vamos seguir? Vamos. Estão arrastando ela junto. Ele. Então, vocês vão arrastando, aí vocês vão percebendo que o terreno ele vai ficando mais íngreme, né? Vocês vão subindo mais. E vocês percebem que os ruivos vão ficando mais altos, ok? Aí vocês vão andando um pouco mais. E vocês veem que tem alguma coisa ali no chão, assim, alguns excrementos, assim, né? E vocês vão sentindo um cheiro mais forte de animal selvagem, né? Então, vocês vão andando, e vocês se deparam com uma caverna, e dentro dessa caverna tem ossos, ok? Vocês querem ficar para investigar alguma coisa? Sugestão. Usar o corpo dele de armadilha. A gente deixa ele na frente Eu tinha pensado nisso. na frente da caverna, e daí nós três ficamos ao redor. Quando o lobo vier atacá-lo, a gente usa as lanças. Se o lobo não pegar ele antes, Sim. né? Mas ele já tá machucado mesmo, né? Então... Tá desmaiado, não pode falar nada. Ele já pode ser descartado. Vamos fazer isso, então? Mas antes eu queria saber se os ossos são humanos. Então, são ossos de animais. Menos mal, né? Animais. Porque aquela floresta ela não é muito boa para passeio, né? Então tem mais ossos de animais. Então tá, né? Então, vocês vão fazer a armadilha com ela? Isso. Isso, tá, beleza, então. Dificuldade é 12, mais a destreza de vocês. A inteligência de vocês. 12 mais... Isso. Olha. Mas isso 11. aí é só ele lançando, né? Não precisa 14. cada um lançar? Não, porque vocês... Deu 14. Isso, do 14. Então, como é que é o jeito que vocês querem montar? A ideia era colocar ele no meio, na frente da entrada da caverna, mas não encostado, né? Um pouco para trás, para dar espaço para a gente poder jogar as lanças quando o lobo vier. Para dar tempo, né? Porque o lobo vai... A gente imagina que o lobo virá, até por conta que ele está machucado, com sangue, né? Por causa do cheiro. Então a gente vai deixar na frente da caverna, mas uma certa distância. Para dar tempo da gente jogar as lanças. Ok. E nós três vamos ficar em espaços diferentes. Essa é a sugestão. Vocês vão ficar dentro da caverna ou fora? Não, fora. Fora. Só que tá. em 3 pontos, como se fosse um triângulo em volta dele, que ele vai ficar no meio. Tá, entendi. E a caverna fica no meio. Tá, ok. Tá, beleza, então. Vocês ficam ali esperando um pouco, né? Dá tempo de vocês descansarem um pouco. E vocês ouvem passos, ok? Passos. Mas não são alguns passos, são vários passos, ok? E, de repente, vocês se deparam com 4 lobos, ok? Veio 4. E nós estamos com 3 lanças só. Essa ideia do Cleon aí foi uma porcaria. E a inteligência 3, né? Sim, né? O que você queria? Desejo muito. Vocês que me deixaram. Isso, vocês se deparam com 4 lobos. E eles estão dispostos em frente a vocês, assim, né? Tipo um U. E vocês precisam tomar uma decisão. O que vocês vão fazer? Se vocês vão se mover, porque vocês não podem esperar muito que eles estão prestes a atacar. Subir numa árvore. Olha, eu acho que o... Acho que não tem Como árvore. que é o... Oberon. O Oberon, ele não pode se defender. Então, acho que a gente tem que fazer uma barreira em torno dele. E Com as lanças. E todo mundo fica, sei lá, assim, esperando os lobos, né? O lobo atacou, vamos tentar enfiar as lanças neles. Mas nós vamos arriscar bastante fazendo isso. Enfim. Ou corre. Pega ele Então, e sai o dado é que vai decidir, na verdade. Mas eu acho que seria o que os espartanos fariam, né? A gente não vai conseguir correr Pensando mais como- do que os lobos, né? É. Então, Exato. E pensando como uma criança espartana, eu acho que realmente a gente faria isso, né? Tentaria proteger o colega que está desmaiado e ficaria em volta usando as lanças dessa maneira, né? e com essa mentalidade
espartana aí, nós precisamos de uma Guerreiros. cabeça de lobo, né? É. Então, tem 4 ali, é ótima oportunidade agora, Sim. né? Então, beleza, tá. Então, vocês montam, né, a estratégia de vocês e os lobos estão ali, tiçados já. E os 4 atacam juntos, ok? Ok. Tá? Aí, agora vocês Meu Deus. precisam decidir o que vai ser. Bom, o a gente primeiro vai ataque tentar de se defender vocês. com... Cada um, você vai se cada um com a sua defender. lança. Eu vou tentar enfiar no que vier na minha frente, enfim. Isso, tá. E tá Ah. vindo de frente pra você. Então, Isso. você vai tentar... Ok. Ok. A dificuldade é 10. 10, tá. Isso. E no caso, vou usar a minha... Mais a sua... Destreza. Vamos usar a destreza, porque você precisa acertar num ponto. Difícil. Bom, né? 6, 7, 8, 9. Ih, Deu 9 aqui. Tinha que dar 10. Está. Você tentou deferir o golpe e ele pegou na costela do lobo. Ok? Não pegou nenhum ponto vital. Ele tá vivo ainda. Você fez assim e se colocou e tirou, tá? Agora... Próximo. Próximo lobo. Isso. 9 com mais 6, 15. Nossa, 15. Fechou, tá? pegou uma cabeça. Tem lobo. Você... Um lobo já tá morto, né, pelo visto. Qual que é o golpe que você vai deferir? Ah, certeiro no coração. Beleza. Conseguiu. Sobrando ainda. Que é 9, 12. 12. 12. Bom, você acertou a garganta do lobo. Então, 2 lobos já caíram. Cara, ok? tem um lobo sobrando. Não. 2, Tem 1, 2, 3. Tem um Dois lobo já sobrando e um tão mortos. machucado. Não, então, mas tem um. É, Tem e esse um que tá saudável. sobrando, esse que tá Tem- saudável, isso. provavelmente vai atacar, Vai atacar ele. que tá desmaiado. E sem lança, né? Mas não tem como Sem atacar ele, lança. porque a gente tá fazendo uma proteção. Não, ele vai em né? direção a vocês. Né? Como ela tá no meio, né? Vocês estão fazendo uma proteção. Ele tá no meio e vocês estão fazendo uma proteção, ele vai direto nele. Sim. Né? Mas aí vocês têm que ver quem que vai atacar, ok? Quem que tá Mas, perto? de qualquer maneira, tem um ataque do lobo, né, que você tem que fazer, porque a gente... Esse Isso. lobo, ele vai atacar, e quem ataca é o mestre no lugar do lobo, nesse caso. Né, pra quem tá assistindo poder entender. Aham. Então, lembrando, os 2 lobos já morreram, né? E você deferiu... O meu ficou machucado. Isso, ele ficou sendo machucado. Então, ele tá meio incapacitado, né? E o outro tá saudável ainda. Ele vai atacar ele, ok? Aí, agora você precisa tirar dado pra defender. Tentar proteger ele. 4, 5, 6, 7, mais... Força, no caso. Isso, Dá 13. 13. Ok. Ah, matou o lobo já. Conseguiu matar. É, e Matou. esse Uhum. ataque e defesa que tem na ficha não ajuda nesse sentido aí? Não, no caso, esse aqui é pra vocês utilizarem na última cena. Entendeu? Que daí vocês vão pra missão matar pessoas. Quando você aí. tem várias armas, armadura... Que daí a defesa depende da armadura que você tá usando. Entendi. Isso. É que para entender em casa, quem está assistindo, o jogo é dividido em 3 partes. Nós estamos jogando só a primeira parte para vocês poderem entender como é que funciona o processo. O jogo que ela está montando tem 3 capítulos, né? Nós estamos jogando só o primeiro. E à medida que os capítulos vão passando, os anos vão passando também, as crianças vão virando adolescentes e vão ganhando armaduras. Ganhando armadura, ganhando escudo, ganhando outros tipos de armas também. E daí, nesse caso, entrariam outros números, né? Isso, tá. E tem o outro lobo que ficou incapacitado, né? Então ele vai tentar atacar ele. Então eu vou jogar o dado. O de dentro, mais o de fora. Isso. 4, 5, 6. 10. Então, ele conseguiu atacar ele, ok? Deu uma mordida na perna. Lascado. Deu uma mordida na perna. Agora você precisa atacar o lobo pra você defender ele, né? Mas olha, nós dois Na verdade, aqui, eu já fiz a um gente ataque. tá bem, né? Então, a gente vocês pode- podem. Quem escolher a ordem de ataque? É que eu já fiz um ataque, então Isso. agora vocês dois que têm que jogar. Vai lá, Isso. tá? É um bom jogo. 10. E é destreza ou é força? Isso, é destreza ou força, um dos dois. Ah, vamos força, então 14. Isso, 14? Ah, então tá. Então, você conseguiu dar uma desviada nele, deu um tapão com a lança e enfiou bem na barriga dele. ok? Yes. Acabou matando o lobo. Tranquilo. Matamos todos os lobos. Então. Mataram todos os lobos. Bom, agora eu vou cortar a cabeça desse É. lobo pra levar embora, né? Isso, então cortaram a cabeça pra levar, né? Ok. Aí, agora eu vou colocar a narrativa pra vocês. Depois dessa missão muito cansativa, vocês voltam com sucesso para o centro de treinamento, né? Depois de uma caminhada meio longa, né?
Declarados pelo seu general, capacitados a servir Esparta. Seus dias de intenso treinamento começam. E assim termina essa primeira Isso, parte. terminou a primeira parte. Na situação dos lobos, por exemplo, quando a gente... o número 4 de 4 lobos foi o mestre que escolheu. Ele podia ter escolhido 3 lobos, podia ter escolhido 2 lobos, podia ter escolhido 1 lobo, que era o que a gente pensava, né? E podia ter escolhido até 5, 6, 7, até 10 lobos, né? Quem decide isso, na verdade, sempre é o mestre, né? O mestre que dependendo da situação que ele vê, se ele acha que os alunos, no caso, os jogadores vão dar conta, ele coloca essa situação. Então ele colocou uma situação interessante, que foram 4 lobos, a gente estava só em 3 lanças, né, em 3 guerreiros, sendo que um estava desmaiado. Né? Se tivesse os 4, por exemplo, ela podia ter escolhido 5 lobos. Né? Seria um para cada um e ainda sobraria um que a gente teria que dar conta depois também. Né? Então são várias alternativas que o mestre é que decide isso. Então não existe uma regra escrita, tem que ser esse número, tem que ser assim. Na verdade, essa história ela é elaborada pelo mestre e ele pode modificar as regras à medida que ele percebe que é necessário ou não, tá? Para vocês poderem entender bem como é que funciona. É como se ele fosse um deus nesse jogo que a gente está fazendo, nessa história aqui, porque as decisões são sempre dele, né, no final. A gente pode tomar decisões, mas o resultado vai depender da nossa sorte, que no caso é aleatória em cima do dado, mais a opinião do mestre.